Olá, está começando mais uma edição do Pix Notícias. A partir de agora, as principais informações da região. Impulsionar o empreendedorismo entre os jovens de Garopaba. Conheça o Semanage, evento que mostra um caminho possível na escolha da carreira. Parceria entre o Poder Público Estadual e Municipal beneficia 9 bairros com obras de infraestrutura em Garopaba. Algumas já estão em finalização. Câmara decide por arquivamento de processo da Comissão de Investigação Processante que investigava possíveis irregularidades em contratação do Poder Executivo. Aberto edital para contratação de ambulantes para a temporada de verão. A novidade é que os alvarás terão validade de 12 meses. Tem novidade na tela da Pix TV. Natividade reestreia com novos entrevistados. Mané Darcy, Seu Maneca e Odílio Manezinho são alguns dos convidados para a nova temporada. Educação. Garopaba tem a segunda melhor nota no IDEB na região. Apesar da queda, município ficou acima da meta nacional. E ainda, show histórico no Largo da Catedral, em Florianópolis, relembra sucessos e comemora 30 anos da banda Das Aranha. E o Nativinho foi conferir de perto. Um jornal com muito conteúdo relevante para você se manter bem informado. Fique com a gente, o Pix Notícias está só começando. Olá, obrigado pela companhia. E começamos falando de oportunidade. O edital para vendedores ambulantes trabalharem no verão em Garopaba está aberto. E o prazo para inscrição é até o dia 24 de outubro. Deste ano, o edital traz novidades. Uma delas é que as licenças terão validade de 12 meses. Não é novidade que milhares de turistas visitam Garopaba durante o verão. Mas um trabalho muito importante, porém pouco reconhecido, dá suporte para que a temporada seja mais cômoda. É o trabalho dos vendedores ambulantes. A dona Marlene, conhecida como Leninha, trabalha vendendo milho na praia há 10 anos, junto com o companheiro. As vendas durante a temporada dão um reforço na renda familiar. Nos últimos anos, algumas mudanças beneficiaram os ambulantes. Mas uma delas ainda deixa a Leninha preocupada. É com relação à exigência do titular da licença permanecer na praia. Não tem como os donos do carrinho vir trabalhar na praia. Não tem como. Porque eles cozinham milho. Do milho, né, que eu estou falando do milho. Dos outros não, porque os outros, como cerveja, como, né, caipira, essas coisas assim, daí eles podem trabalhar, mas do milho não pode, não tem como, porque tem que cozinhar o milho, tem que repor o milho, tem que descascar o milho, tem que fazer tudo, né? E a gente vende milho de copinho, então tem que fazer o processo de ralar o milho do copinho, tudo, né? Então é muito difícil e é uma correria, é muito corrido. Não tem como tu trabalhar na praia e correr lá e pegar, não tem como. É muito corrido, muito mesmo, muito trabalhoso. Então, para mim, eu e ele sozinho no barraco, às vezes a gente não dá conta, que é muito trabalhoso. Que a gente descasca o milho, bota o milho no fogo, ferve o milho, a gente bota para a praia, tem a manteiga, tem tudo, né? Tudo isso que a gente, o processo, né? Depois tem que ralar o milho, pegar o milho para botar no copinho, tudo isso, então é muito corrido. A nossa equipe identificou que sim, é permitido ter um auxiliar. No entanto, há algumas regras com relação a isso para evitar uma prática comum no passado, que era a terceirização das licenças.
O edital para vendedores ambulantes trabalharem na próxima temporada está aberto e vai licenciar atividades comerciais e de prestação de serviços na praia. As inscrições podem ser feitas online a qualquer momento ou presencialmente na Secretaria da Fazenda, em frente à Praça Governador Ivo Silveira, das 9 às 6 horas da tarde, até o dia 24 de outubro. São em torno de 270 vagas e a procura é bem grande, é praticamente o dobro. Muita gente acaba ficando de fora, não tem como a gente colocar todo mundo para trabalhar, senão a praia fica muito lotada, muito movimentada. Então é uma oportunidade de ganho para quem trabalha e uma oportunidade para os turistas não ficar a praia tão cheia. A gente tem uma atividade, principalmente, que não tinha sido colocada e, como a Tatiane falou, as pessoas vão trazendo para a gente vai avaliando. Uma atividade que era incomum, que hoje tem, inclusive previsto em edital, que é a atividade de massagem. Então são atividades, brinquedos de praia, muita gente trouxe para a gente avaliou e hoje é colocada no edital conforme a legislação, que é 2365/2021, quem tiver a oportunidade, a gente sempre passa, deixa disponível para o entendimento da população. Então a gente está sempre disposto a novas atividades, a gente não vai se fechar, tem atividades comuns, como picolé, redes, cangas, que a gente faz há muitos anos, mas as novas elas não estão eliminadas, né? A gente está sempre disposto a abrir exceções, por exemplo. Além de novas categorias de trabalho, a partir deste ano, o Alvará concede licença de 12 meses, ao invés de 3, como nas edições anteriores. Tudo que foi colocado dentro do edital foi feito uma lei em 2021 e em 2022 foi feita uma alteração nessa lei. Essa alteração ela foi feita justamente com a necessidade do que houve durante a temporada de 2022. O próprio turista em si, ele começa a cobrar outros tipos de atividades durante a temporada. Então nós fizemos uma pesquisa, os próprios ambulantes nos trouxeram isso em reuniões que foram feitas, né, do executivo, e a gente acrescentou isso na lei. A verdade é que estão botando o ano todo, que bom, que daí quem pode, que nem vender cerveja, vender caipira, o chulipã, essas coisas assim, churrasquinho na praia, eles podem até ser o ano inteiro, o ano todo, mas a gente que é de milho não dá, não tem como. Esse é o segundo ano que o edital sofre alterações. A ideia do executivo é aprimorar conforme as demandas dos próprios ambulantes. A Leninha dá uma sugestão. O barato está muito alto. O preço do avará é muito alto. O preço do avará é muito alto. Então, mas a gente tem que trabalhar, né? Então a gente tem que aceitar, mas se melhorasse um pouquinho o avará da praia, ia ser melhor. Pra gente que trabalha o verão para comer no inverno, é alto. Para nós que não temos nada, né? Eu acho que é alto. Está em discussão na Assembleia Legislativa de Santa Catarina o PL da fiscalização e coibição da comercialização irregular dos combustíveis. Nessa semana, o texto recebeu emenda que revoga a legislação original anterior em Santa Catarina. Deputados que compõem a Comissão de Finanças aprovaram a admissibilidade do projeto de lei de autoria do deputado Mauro de Nadal, que trata da fiscalização e coibição da comercialização irregular de combustíveis. O relator foi o deputado Fernando Krillen. Foi aprovada na forma da emenda substitutiva global na Comissão de Constituição e Justiça e remetida ao colegiado. A emenda propõe a revogação exigida na legislação original que obrigava a instalação do MVC, o medidor volumétrico de combustíveis pelas revendas catarinenses. Além disso, também pretende estabelecer que o crédito presumido reservado para subsidiar novas instalações seja revertido para custeio de indenizações nas hipóteses em que o comerciante tem instalado o equipamento. Outro PL aprovado é de autoria do deputado Bruno Souza, que dispõe sobre o ambiente consultório de produtos e serviços experimentais. Houve devolução de vista sem nenhuma manifestação. O parecer favorável do relator deputado Silvio Dervec foi seguido pelos outros parlamentares. O número de mulheres com câncer de mama no estado catarinense preocupa. A campanha Outubro Rosa traz esclarecimentos sobre a importância da prevenção e a realização de exames. As estatísticas não são animadoras para as mulheres catarinenses. Até o fim de setembro deste ano,
3.370 moradoras do estado foram diagnosticadas com câncer de mama. O Outubro Rosa é considerado fundamental para alertar a população feminina dessa grave doença. O que eu observo é que o câncer ainda é um tabu muito grande. As pessoas ou não querem falar ou não querem ouvir, não querem em busca, não querem saber sobre, mas infelizmente, como eu comentei, o câncer ele não escolhe ninguém, né? Quando ele tem que vir, é uma modificação celular, ela vai acontecer em algum momento com alguma pessoa, ou com você, ou com alguém muito próximo da sua família. Toda mulher com 40 anos ou mais deve procurar um ambulatório, centro ou posto de saúde para realizar o exame clínico das mamas. Além disso, aquelas da faixa etária entre 50 e 69 anos devem fazer pelo menos uma mamografia a cada 2 anos. O diagnóstico precoce é a forma mais eficaz de sobrevida, né? E se não tem cura, que é o meu caso, que já está em forma metastática, mas existe qualidade de vida. Toda mulher com 40 anos ou mais deve procurar um ambulatório, centro ou posto de saúde para realizar o exame clínico das mamas. Além disso, aquelas da faixa etária entre 50 e 69 anos devem fazer pelo menos uma mamografia a cada 2 anos. Eu queria fazer daqueles 6 meses de vida os 6 meses mais importantes da minha vida. E eu queria deixar uma marca registrada na vida dele, porque ele teria 4 anos e ele ia crescer sem uma mãe. Mas eu queria poder fazer memórias para ele naqueles 6 meses de vida. E daí depois eu fui acolhida, a minha família foi maravilhosa, meu esposo foi maravilhoso, então eles formaram essa rede de apoio. Eu fui vendo que não necessariamente eu ia morrer, que a morte ela não tinha hora e data marcada como eu imaginei, né? E fui passando por todas as situações, fui sobrevivendo a cada momento e depois com o acolhimento dos profissionais, com atendimento psicológico, bons esclarecimentos, eu fui vendo que existia vida além do câncer. 9 bairros de Garopaba estão recebendo obras de infraestrutura. Boa parte das intervenções são em convênio com o governo do estado e os recursos totalizam 12 milhões de reais. 9 bairros de Garopaba estão com obras de infraestrutura, muitas delas em fase avançada. Em abril deste ano, o governador Moisés assinou 5 dessas obras, que somadas totalizam mais de 12 milhões de investimento. Nossa equipe conversou com o secretário de Infraestrutura de Garopaba para entender como estão o andamento dos trabalhos. A rodovia municipal Luiz Anelato, no bairro Encantada, está em fase de terraplanagem. Finalizando, já estamos chegando lá no final da obra, lá onde que circula na frente da igreja. Já em seguida já vamos estar passando a camada asfáltica na serraria. Já a rodovia municipal João Venâncio, no bairro Limpa, foi finalizada a fase de colocação de camada asfáltica, iniciando assim a etapa de instalação de meio-fio, faixas elevadas e sinalização de trânsito. A avançada também está a fase na rodovia municipal Nicolau Manuel de Abreu, no bairro Ambrósio. O Ambrósio já foi todo asfaltado, pintado, sinalizado. A gente já está na fase de acabamento de meio-fio. Já estamos passando o meio-fio praticamente todo de um lado e já vamos estar em seguida já passando do outro lado para finalizar a obra. A rodovia municipal Adílio Inácio de Abreu, bairro Costa do Macacu, foi colocada a toda a base de pedriscos e está aguardando a colocação da camada asfáltica. Bem pertinho desta obra, outra reivindicação antiga também está sendo realizada: a construção da nova ponte do Siriu. Também uma obra, né, muito sonhada, né, muito esperada pelos nossos munícipes, né, e turistas e o pessoal de forma geral que circula na GRP 010, né, a Jovino Piuco. Que vai ter a nova ponte de 2 vias, né, com a ciclofaixa do lado, para pedestre, andar em segurança. A obra já está na fase de concretagem dos pilares abaixo da água, né, a fundação, né, dentro da água e fora das 2 cabeceiras já estão concretadas. E agora a gente já vai para uma fase de colocar os pontilhão, né? Para em seguida a gente já está concretando e tal. Essa é uma obra um pouco mais demorada, né? Que necessita uma boa parte de concretagem, né? Uma obra grande
Então, mas logo, logo os munícipes e Garopaba já vai ser agraciado com essa obra. Mas além desses serviços autorizados em abril, outras 4 obras estão sendo feitas simultaneamente. Tanto na Joaquim Piuco, que liga os bairros ao norte do município, quanto a via na Estrada do Capão. Ambas já receberam a manta asfáltica. A rodovia que inicia no bairro Ferraz, resta apenas a finalização com colocação de meios fios e calhas nas laterais. Já a estrada que leva à Praia da Ferrugem, a próxima etapa será a instalação das faixas elevadas, pinturas e sinalização de trânsito. Outras 2 obras estão acontecendo em morros, sendo eles no Morro do Crispim, no bairro do Siriú, e na Silveira. Importantes obras de mobilidade para os moradores desses locais. Na verdade, já iniciamos, né, o Morro do Crispim também, que vai receber trilhos de concreto. A Celesc já removeu alguns postes, faltam alguns postes também que encontraram rocha, e então a Celesc vai retornar, recolocar 2 postes que ficaram, que eles não conseguiram recolocar eles. Então a Celesc recolocando esses postes, a gente já vai dar início com toda a força, né, desse trilho tão sonhado também no Morro do Crispim, que tanto necessita lá. A obra da Silveira do Canto Norte é uma obra desejada, né, há muito tempo, que ali num dia como hoje, um dia de chuva, muitos carros não conseguiam subir e tal. Então é uma obra que a gente está realizando e está numa etapa da primeira concretagem. A gente realizou a semana passada a primeira concretagem de uma certa medida, né, da obra, acho que foi em torno de 30% da obra, e está sendo amanhã, inclusive, dia 7, está vendo a Celesc finalizar a retirada dos postes para a gente seguir o andamento da obra. Mais uma obra em funcionamento é nas ruas Santa Rita e Antônio Claudino, no centro, que está sendo colocada uma nova camada asfáltica e drenagem no local. Em algumas partes já foi colocada a camada asfáltica. Todas essas obras pretendem melhorar a mobilidade e qualidade de vida das pessoas que vivem nesses locais. A melhoria que a nossa cidade necessita, né? Então estamos realizando aí várias obras de asfaltamento, obras macros, de vias que ligam bairros, né? E então de extrema necessidade, que estava precisando, e com grande satisfação que a gente vai entregar todas essas obras logo para os nossos munícipes. A Banda das Aranha comemorou os 30 anos de carreira em show histórico no centro da capital catarinense. Os grandes sucessos foram relembrados pelo público que lotou o Largo da Catedral. E o Nativinho foi lá e acompanhou tudo de perto. Confira. Fala, meus estimados queridos! Nós temos aqui no Largo da Catedral, em Florianópolis, 30 anos do Das Aranha. A turma já tá toda aí esperando esse showzaço que vai ter pra galera. Um show gratuito e sensacional. Você não dorme? Ei, espia! Eu, turma, nós temos aqui com o JC e o Adalto, tá bom? Integrante da Banda do Das Aranha. Queridos, diz pra nós da Pix TV o que foi esses 30 anos do Daza. Loucura, loucura, loucura. Muita loucura, né? O Daza é a nave louca e tá completando 30 anos. Preparou uma festa muito bonita pra reunir a galera toda, a torcida do Das Aranha. E tem uma galerinha aí já esperando, ansiosa, tão ansioso quanto a gente. E Adalto, como é que esses 30 anos pra ti aí, da Banda das Aranha? 30 anos de muita alegria, de muita festa. Só canta com o Das Aranha, quem se mede bem com a vida. É assim, ó, sou um filho, yeah! De uma lavadeira da morte, filosofia. Lavar com as mãos, se deixar o mundo dessa ilha começar a bater. Ei, ô turma,
nós temos aqui, tá legal, no Lago da Catedral, 30 anos do Das Aranha, nós temos aqui com essas duas figuras, o Chico e o Muriel Costa. Ô, Muruca, ô, Chico, como é que tá sendo esses 30 anos do Daza pra vocês? 10 mais 10 mais 10 mais 10. Mas é muito legal. Obrigado por estar aqui na Tivinho, fazendo a cobertura com a gente, direto pra raça de Garopaba. Toda a vida. Né? Estamos muito felizes. Tá tudo montado, tá tudo passado, né, Chico? Ontem a gente teve aí. Linda. Que bom, nego, que bom, 30 anos, né? Num país que bandas viraram uma raridade, né? São poucas as bandas que resistem. E o Das Aranha tá aí com 30 anos. Eu acho que a gente deve isso muito ao nosso público, né? As pessoas que nos amam e que nos provocam a continuarmos recebendo o amor deles, que é isso que a gente faz, né? Isso incentiva, então, estamos felizes aí por estar comemorando 30 anos aí, cara. Coisa de velho, né? Não, o importante é você passa 30 anos e você não envelhece, que doidice, até o Jerry, tá aí o Jerry. Isso aí é só comer tainha ovada que dá tudo certo. Aí o cara fica aqui um cachorro do lixo, né, ô? Ei, a turma do Das Aranha, é hoje o show aqui na Catedral. Vocês não dormem, espia aí na Pix TV. Valeu! Do balanço dessas ondas, viajante do outro mar. Mas na praia do destino, quebrando-se em trilhos, vem na areia descansar. E a descalça que ela empurra na beira do mar. Coração parou, o Marau, e o vento soprou de pena. Coração parou, o Marau, e o vento soprou de pena. Queridos, nós temos aqui no 30 anos do Daza e olha só quem tá aqui. Edson, o que tu tens a falar desses 30 anos do Daza? Rapaz, eu tenho histórias cruzadíssimas com esses caras, né, velho? 30 anos de história. Hoje a música autoral catarinense na Tivinho certamente está em festa, né, cara? É uma parada que é maravilhosa, né, cara? O Daza, porra, produz todos os dias, há 30 anos, músicas que nos fazem refletir, pensar, formar opiniões, balançar simplesmente. E melhor que isso, passar de pai para filho essa cultura, né? Hoje uma das principais bandas da música autoral catarinense está fazendo 30 anos. Cara, isso tem um peso danado, sabe? E que bom, né? Se a gente for falar o que o Daza representa resistência, persistência e elevação do que é nosso, sabe? Eles elevam o que é nosso e dá muito orgulho. Tanto que aí hoje no público a gente tem gente de diversas faixas etárias, né, cara? Famílias inteiras, pessoas de estilos muito variados. Por quê? Porque essa é a mágica que o Daza consegue fazer. É verdade, falasse tudo. Eu queria que tu dissesse uma coisa mais certa do mundo. E uma coisa muito doida, mais louca ainda que o Daza, é o João Paulo que construiu eles, né, querido? É verdade. Cara, assim, ó, a gente gravou na Caixa d'Água essa semana e a gente estava falando da importância que o Daza tem para aquele bairro, o João Paulo, que já se chamou Saco Grande. Você sabia disso? Não, com certeza. Já se chamou Saco Grande. Tem gente que não sabe, né? Não, tem gente que não sabe, mas hoje é só João Paulo, né? Só João Paulo. Mas no antigo Saco Grande, né? No antigo Saco Grande 1, né? Porque o Saco Grande 2 continua existindo, para quem não sabe. E a gente esteve na Caixa d'Água, cara, aquele lugar mágico que o Muruca, o Muriel, fala com muita propriedade, diz assim, cara, quando a gente veio para dentro dessa caverna, a gente ganhou autonomia, né? E diversas músicas, as principais músicas foram produzidas, criadas, compostas dentro daquele cantinho, né? Então, só prova que, cara, a capoeira hoje está em festa também, né, cara? Jerry e Muriel, principalmente, vem da capoeira, tanto que o primeiro sucesso, que foi lá de 1998, Vagabundo Confesso, era só uma cantiga de capoeira e que foi repaginada pro estilo Daza de Ser, né? Mais um motivo pra gente celebrar. Tamo junto. Vamos curtir ou não? Tem que ir pro palco, tem que ir pro palco, cara. Bora, bora, bora. Bora aproveitar, é 30 do Daza. Valeu, Edson. Tchau. Turma, isso aqui tá sensacional, tá a coisa mais querida. Vem com nós, não dorme. Vou pra cima da nossa praia. Tem um tubo que na boca sai vapor. Vou pra cima do Caiçara. Tem um tubo que na boca sai vapor. Coisa linda, galera! Vapor! É o salão de festa vapor com vocês! É o salão de festa. O que vocês acham que vai ser hoje desse show aí das Aranha? 30 anos, né, querido? Não é pouca coisa, né? Não, já tá sendo espetacular, galera
curtindo muito, banda local aí, dando um show mesmo. Muito legal. A gente curtiu bastante. 30 anos do Das Aranha não é pouca coisa, né, querida? Não, não é pouca coisa, vai ser o show mesmo. Então manda um abraço para toda a turma que ainda não escutou e vai escutar. Um abraço para toda a turma das Aranhas e para todos que estão aqui. Viva o Daza! Viva! Cleusa. Ô Cleusa, o que tu estás achando dessa festa? Ótimo. 30 anos do Daza. Muito boa. Ótimo. Escuta direto? Ah, nem de chegar lá pertinho, né? Pois é. Mas olha, o caldeirão tá fervendo, não tem? Tá sim, com certeza. Tu escuta direto, querida? Das Aranha? Sim. O que tu acha da música deles? Boa, muito boa. Ótimo. E o posicionamento que eles tiveram sobre o governo atual e o desatual? O que tu acha disso aí, querida? Ah, isso aí só Deus sabe, eu não sei. Não quero nem se meter com essas coisas. Tá certo. Olha, o Rosi, manda um abraço para toda a turma e para finalizar eu quero te agradecer. Obrigado. E vamos fazer então, para finalizar com tudo, Viva o Daza. 1, 2, 3. Viva o Daza! Oi, a querida! Querida! Claro, ótimo. Tá forte, hein? Que é isso? Quando chegar tu vai saber. E de repente tudo faz sentido. Cada história e caminho percorrido. Um grande prêmio pra quem vence o invencível. Coração varou o Marau. E o vento virou, chega junto. Vou pra cima na nossa praia. Tem o tumulto na boca, sai o vapor. Vou pra cima do Caiçara. Tem o tumulto na boca, sai o vapor. A festa de vocês, rapaziada. E aí? É um salão de festa vapor. É um salão de festa. É um salão de festa vapor. Fala, meus estimadinhos, esse foi os 30 anos do Das Aranha. Muito bom, espero que vocês da Pix TV tenham curtido esse momento. Até o próximo. Turma, curtem, compartilhem porque foi sensacional. Tchau, um beijo do Nativinho. Da vida e tiro dela pra te dar o quê? Prazer, e aí? Misturado com amor. Nada pode ser melhor. Nada pode ser melhor. Na última sessão da Câmara Municipal de Garopaba, a Comissão de Investigação Processante enviou o parecer a respeito de possíveis irregularidades na instalação de um portão na Prefeitura de Garopaba. A maioria dos vereadores decidiu pelo arquivamento do processo. A Câmara de Vereadores de Garopaba votou nesta semana o parecer da Comissão de Investigação Processante, que analisou a compra de um portão instalado na sede da Prefeitura. A CIP foi criada após denúncia apresentada pelo vereador Rogério Linhares e aprovada a criação da comissão no fim do mês passado, tendo como acusado o atual prefeito, Júnior Abreu. A denúncia relata possíveis irregularidades a respeito da realização de um empenho feito pela instalação de um portão na sede da Prefeitura. De acordo com o texto, a data da nota era divergente da realização do serviço. Outro ponto é com relação à responsabilidade do serviço, pois a nota foi feita no nome da empresa Israel Gonçalves Eireli, mas a Ferrugem Glass foi quem havia realizado a instalação da esquadria, sem passar por processo licitatório. O Executivo enviou para a comissão uma resposta sobre a acusação, na qual a justificativa é que a empresa Israel Gonçalves Eireli já tinha um empenho aprovado desde o fim do ano passado, para a realização de manutenção predial e a instalação desse portão fez parte desses trabalhos. A execução feita pela empresa Ferrugem Glass foi uma terceirização feita pela Israel Gonçalves Eireli, pois a primeira empresa não fabrica esquadrias. A comissão acatou a justificativa do Executivo e levou para o voto dos demais vereadores o parecer pelo arquivamento da investigação.
O relatório, né, apresentado pelo vereador Jean Ricardo, é um relatório técnico, né, onde apresenta pelo regimento interno da prefeitura, onde foi um erro de data, né, que isso está sendo avaliado pelo processo administrativo pela prefeitura. Então, eu votei o meu voto favorável ao arquivamento justamente por causa disso, pelo um erro, não pelo um crime, né? Então foi por causa disso. 4 vereadores votaram contra o texto: João Julião, Felipe de Souza, Roberto Rivelino e Edivaldo Gonçalves. A favor do arquivamento foram Jairo Pereira, Edmundo Alves, Valmir Pacheco, Sérgio Luiz e Jean Ricardo. O texto menciona que de fato teve erro no empenho, ação que deverá ser investigada internamente pelo próprio executivo. Fui contrário ao arquivamento. Eu creio que ele foi um ato que interrompeu a comissão de forma prematura, né? Haviam outras possibilidades dentro da própria instauração da CIP, que seriam arrolar as testemunhas, se aprofundar um pouco mais. Eu acho que seria importante para os próprios envolvidos dentro dessa denúncia, seria importante para a população também saber exatamente o que houve, fazer aí uma cronologia de todos os fatos, para que a gente possa ter, então, ao final, um relatório final mais completo e mais robusto. Então, acho que, meu entendimento é que a comissão foi abreviada de forma assim prematura. Por entender que não houve dano ao erário, não houve dolo, e o processo licitatório, ele tem as suas dúvidas, pode ter, sim, mas não há, nesse momento, no processo, algo que incrimine o prefeito ou até mesmo um funcionário da prefeitura. Mas é claro que, diante da resposta do executivo que chegou para a gente, que a gente leu e estudou, o prefeito vai montar uma comissão, né, para averiguar e, se no caso houve alguma infração de alguém lá, que seja punido. Isso é o que veio no processo. Então, por que punir o prefeito municipal diante de um processo licitatório que também gera dúvidas? O prefeito, ele tem lá os seus funcionários que às vezes cometem equívocos, sim, mas não cabe nós julgar o prefeito pelas atitudes de algum funcionário e penalizá-lo por isso. Então, diante da resposta do executivo, eu entendi que era o suficiente para o arquivamento. E tem novidade na nossa programação. Na próxima sexta-feira, o podcast Natividade volta para mais uma temporada na tela da Pix TV. Confira agora as novidades do programa, que conversa com personagens locais que possuem ligação com a arte e a cultura da terra. É isso mesmo, na próxima sexta-feira, às 9 da noite, o podcast Natividade volta para mais uma temporada aqui no Canal 11. E o primeiro episódio foi gravado com o músico Muriel Costa, da banda Das Aranha. Ele também interpreta o personagem humorístico Mané Darcy e, claro, trouxe tudo isso e mais um pouco na bagagem, abrilhantando a estreia desta segunda temporada. Vou falar naquela câmera lá, né? Uhum. Que tem 12 câmeras aqui, eu não sei qual que eu falo, pô. Dessa daqui. Pode ser essa daqui? Então, rapaziada, se liga, porque aqui é o podcast Natividade, onde a gente demonstra, através de uma conversa, o quanto a gente tem de bobagem para passar para vocês. Esperemos que vocês consigam extrair pelo menos 1% para transformar a vida de vocês. Toda pessoa que vira esse podcast vai ter alterações na sua carteira de identidade, alguns números serão mudados, no seu CPF, de 4 ou 5 números terão alteração, cor dos olhos, crescerá cabelo na palma da mão, você vai começar a falar em croata, em camaronês e outras línguas internacionais. Ou seja, podcast, Natividade, direitinho para a sua vida. O programa, apresentado pelo personagem garopabense Nativinho, busca mostrar peculiaridades de personagens conhecidos na região, que influenciam o público com memórias afetivas ligadas às raízes do litoral catarinense. A cada sexta-feira, um novo convidado visita os estúdios da Pix TV e bate um papo com o time do Natividade, que agora também é reforçado por mim. Esse foi o nosso Natividade. Obrigado, Odílio. Obrigado, Cadu. Um forte abraço a todos e até o próximo. Valeu! Beijo, Nativinho. Tchau. E agora, informações sobre o trânsito na BR-101, aqui na região sul. Veículos que trafegam pela ponte Anita Garibaldi devem redobrar atenção, pois o trânsito está com desvio.
Desde a última terça-feira, dia 11, o trânsito na ponte Anita Garibaldi, na BR-101, em Laguna, está com alterações. Todos os veículos que viajam no sentido Porto Alegre deverão utilizar a antiga ponte, localizada na mesma região. A alteração permanece aproximadamente pelos próximos 10 dias para que equipes de engenharia possam realizar serviço de manutenção da estrutura no sentido sul. No sentido inverso, o trânsito continua fluindo em meia pista, sem alteração no trajeto. Os locais foram sinalizados pelas equipes da Polícia Rodoviária Federal, mas a CCR Via Costeira, empresa que administra o trecho sul da Rodovia Federal, pede que os motoristas reduzam a velocidade e redobrem a atenção ao transitar pelo trecho. Um evento promete impulsionar o empreendedorismo entre os jovens de Garopaba. A segunda edição do Semanage vai ocorrer na última semana de outubro. A Semana Municipal do Jovem Empreendedor de Garopaba, o Semanage, vai acontecer entre os dias 24 e 28 de outubro. O evento vai trazer palestras sobre empreendedorismo para as escolas do município. Então, a Semanage é a Semana de Incentivo ao Jovem Empreendedor, né? E ela foi inaugurada no ano de 2021, foi até pelo prefeito atual mesmo, né, que assinou o decreto, e foi a composição da Câmara de Vereadores atual que fez a proposição, né, e ela é a última semana de outubro, né, de todos os anos, onde a gente faz atividades, né, para incentivo a jovens empreendedores. Basicamente uma semana de imersão ao empreendedorismo. A gente vai ter o evento principal que vai ser na segunda-feira de lançamento, com a palestra nacional, uma semana de eventos nas escolas estaduais, com os estudantes do ensino médio, e no final da semana vai ter uma rodada de negócios promovida pelo Sebrae. Então o intuito é dar essa cutucada, né, na região aqui, potencializando o empreendedorismo e buscando novos talentos também que queiram sair da caixa, queiram empreender, queiram inovar, queiram resolver problemas através de dores e tornar isso produtos. O público-alvo são os estudantes, mas o evento inaugural será aberto para todos e contará com a presença de Luciano Moura, diretor de mercado da NSC. A palestra será no dia 24 de outubro, às 7 horas da noite, na Escola Luiz Carlos Luiz. A gente gostaria de convidar, né, todos os empresários da região, empreendedores que estejam começando seus negócios também, vão se interessar com certeza, pessoas que querem trazer inovação para a sua vida ou de repente estão em mudança de carreira, e mesmo pessoas que estão trabalhando em empresas que tenham interesse em ser pessoas melhores dentro daquela empresa, né? O Luciano Moura é um cara incrível, né? Realmente a gente ficou assim, estarrecido de poder receber ele aqui em Garopaba, né? Ele realmente vai mudar o jogo no negócio das pessoas, vai mudar a perspectiva das pessoas em relação à inovação. A Semana do Jovem Empreendedor é uma oportunidade incrível para aprender sobre empreendedorismo, reforçar o convite para acompanhar as redes do Nexon Lab, do Núcleo Jovem da SIG, que são os organizadores do evento, se inscrever no evento nacional que vai ter na segunda-feira, e principalmente para os estudantes que vão participar durante a semana dos eventos nas escolas, que participem, que aproveitem, que usufruem desses cases que vão até lá, fazer uma conversa bem franca, bem legal, contando um pouco de questões práticas, do que realmente aconteceu no case deles, para gerar inspirações para os jovens da nossa cidade. Garopaba tem se destacado entre os municípios da região pelos resultados na educação. Ações práticas, tanto dentro quanto fora da sala de aula, têm colocado as escolas dos anos iniciais entre as melhores da região da Grande Florianópolis. Os desafios da alfabetização se tornaram ainda mais difíceis após 2 anos de pandemia, que causaram danos irreparáveis na educação. No período que as crianças ficaram em casa, houve um atraso no ensino. Além disso, as crianças ficaram ainda mais próximas das tecnologias digitais. E como chamar a atenção desses pequenos? No Centro Educacional Municipal Vice-Prefeito Cecílio Couto Silveira, localizado no bairro Grama, região sul de Garopaba,
Professores e gestores educacionais têm trabalhado em ações dentro da escola para buscar o melhor desempenho dos pequenos. O que a gente mostra quanto escola, nossa escola, que tem muita infinidade de coisas para ser feita, que eles conseguem ocupar o tempo deles sem a tecnologia, porque a gente teve vários problemas em relação a isso, sabe? Então, quando tem uma biblioteca, né, que ela é ótima, que tem livros para a idade, que eles possam, né, retirar os livros, quando eles têm um animal que possa levar para casa no final de semana, quando eles observam que o espaço é um espaço bom, né, que dá desperta neles o amor à escola. A escola conta com projetos extra-classe que buscam trazer ensinamentos também para a sala de aula. Por exemplo, ao se fazer uma horta com formatos geométricos, os alunos já têm contato com círculos e triângulos, aprendem a respeito das hortaliças, além de somar e dividir as sementes na hora da plantação. Primeiro que a geometria ela é um desafio, né, para muitos professores. A gente sabe que quando a gente se forma em pedagogia, falta ainda uma bagagem na área da matemática. Então aqui nós trouxemos os alunos para trabalhar as formas geométricas e também os conceitos de multiplicação, adição, subtração, todas as ideias das operações. Então foi um momento bem rico. Quando a gente trouxe os alunos para cá, eles realizaram soma, eles realizaram adição, eles realizaram, quando pegavam a mudinha da beterraba, eles tinham que repartir, então eles aprenderam o conceito de dividir, do dobro, do triplo, tudo isso foi aprendido de forma bem prática. Esta ação matemática também pode ser apresentada no espaço com os animais. Lá, as crianças podem entender na prática o conceito de dúzia, por exemplo. Os alunos do 5º ano, a gente ficou responsável pelos animais, os porquinhos da Índia. E tudo começou com estudo, começa com o estudo de como cuidar, né, alimentar. E isso reflete muito no cuidado, no respeito, tanto com os animais quanto os alunos. E eu observo que quando eles têm um animal na escola, que eles vão cuidar, alimentar, eles acabam se interessando mais para a volta no outro dia para a escola, sabe? A escola não fica aquela coisa pesada só de conteúdo, prova, mas que tem outras coisas que ocupam a mente, aprendem e uma coisa mais leve. As galinhas também colocam os ovos. Esses ovos também serviu para a gente trabalhar o conceito de dúzia, meia dúzia. Então a matemática ela está sendo vivenciada através das experiências práticas, né? Então daí sim acontece essa aprendizagem significativa. O aluno aprende a partir dessas experiências e não só aquela teoria de sala de aula, né? Porque a gente sabe que a sala de aula ela também é necessário os conceitos dentro da sala, mas depois de aprender na sala, a gente vem para a prática e daí sim consolida a aprendizagem. Para os alunos que encontram dificuldades pós-pandemia, aulas de reforço são aplicadas no pós-turno para estudantes do 3º ao 5º ano. Esse aluno de 3º ano hoje não teve o 1º ano em sala de aula. Foram os pais que, dentro de suas limitações, tentaram alfabetizar os seus alunos. E a gente sabe que para ser professor exige muita paciência e o pai, depois de uma determinada carga horária de trabalho, chegando em casa ainda ter que ajudar o seu filho, alfabetizar o seu filho, não são todos que têm esse dom, né? Então os alunos chegam lá nas aulas de reforço com muita dificuldade na leitura. Leitura, reconhecimento de letras, né? Alunos que chegam lá que realmente não tiveram acesso nenhum. Os pais faziam por eles, pelos seus filhos, achando que estavam fazendo da maneira correta e, infelizmente, o filho ficou prejudicado, a aprendizagem ficou prejudicada. Então, neste momento, na sala de aula, eu trabalho bastante com eles, processo de leitura, escrita, interpretação textual, sendo na oralidade, também na escrita. A realização de jogos acontece em todas as aulas. Espaços de leitura também são presentes dentro da sala de aula. Em breve será inaugurada uma nova biblioteca, ainda mais equipada para incentivar a leitura. Projetos e ações que ocorrem com professores que estão há mais tempo na escola ou até mesmo os que chegaram recentemente.
A nossa troca de experiência foi muito boa, com elas eu consegui alcançar as habilidades e objetivos que a gente elenca durante o bimestre para trabalhar com as crianças, porque elas apresentaram diversas estratégias que elas conseguem trabalhar aqui na escola. A gente trabalhou o tema do lixo zero, a gente tem a nossa horta, então a gente conseguiu desenvolver atividades fora da sala de aula, isso ampliando o conhecimento das crianças, desenvolvendo as habilidades que eles precisavam. Então foi uma troca de experiência muito boa para mim que estava recém chegando, e isso foi muito bom para o meu caminhar, para a minha trajetória. Ter uma boa estrutura é algo a mais para facilitar esse processo. Ele não é tudo, a estrutura não é tudo, mas sim é um recurso a mais que facilita. Tu ter uma boa biblioteca, ensinar a criança a ter prazer pela leitura, porque com a pandemia a gente viu que isso se perdeu muito, a questão da leitura no livro, ficou todo mundo muito em internet, muito em celular, então a gente está tentando resgatar isso e ter espaço para correr, para brincar, para se divertir, para ter contato com a natureza, tudo isso faz parte da educação. A educação não é só o conteúdo escolar lá de dentro da sala de aula, é a vivência, é o dia a dia, é resolver conflitos, é saber lidar com animais, é ter responsabilidade, é despertar o gosto pela leitura, e se tu tem um ambiente gostoso é diferente, né? Não é que não se possa fazer isso se a gente não tiver, até então a gente não tinha um espaço, mas mesmo assim a gente buscava adaptar alguns espaços e fazer esse trabalho, mas claro que se tu tem um espaço, uma estrutura, é muito melhor. Hoje eu vejo que a nossa escola tem uma estrutura muito boa em relação a isso, a espaço físico, a materiais que a gente busca, questão de jogos lúdicos, a escola investe bastante também e tudo isso faz a diferença, né? Vai facilitar o processo, é algo a mais que tu tem para acrescentar no dia a dia da criança. Então eu penso que isso faz bastante diferença também. Com todas essas ações, o Centro Educacional Municipal Vice-Prefeito Cecílio Couto Silveira, que tem mais de 430 alunos matriculados, conseguiu a melhor nota do IDEB em Garopaba, 7.2. O objetivo é que nos próximos anos estejam entre as 10 melhores escolas de Santa Catarina. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, foi criado em 2007 e reúne em um só indicador os resultados de dois conceitos: o fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações. O IDEB é calculado a partir dos dados sobre a aprovação escolar, obtidos no censo escolar, e das médias de desempenho no sistema de avaliação da educação básica. O índice também é um importante condutor de política pública em prol da qualidade da educação. No caso das séries iniciais, a avaliação acontece a cada 2 anos com o 5º ano. Desde o primeiro exame, Garopaba vem uma crescente. Inclusive, no último IDEB, em 2019, o município conquistou a nota 7.5, ficando entre as 6 melhores notas das escolas municipais do estado. Este ano, a nota foi 6.9, resultado que deixou em segundo lugar na região da Grande Florianópolis, entre as escolas municipais, e em 34º, entre todas as escolas dos anos iniciais, incluindo as estaduais. Então a gente entende que nós estamos no caminho certo, né? Nós tivemos uma queda realmente no nosso IDEB, mas a gente entende que isso é uma situação que vem no caminho, porque nós acabamos de sair de uma pandemia, né? Foram 2 anos de uma ruptura de um ensino presencial que passou a precisar de adequações e para que a gente tivesse um ensino remoto, né? Então as famílias precisaram se adequar a essa nova realidade. É importante ressaltar que a média nacional ela está prevista em 5.8 e isso não nos acomoda, ao contrário, mas isso nos permite entender que a gente está num caminho que está conduzindo da melhor forma. Os nossos professores eles realizam ações e planejamentos que facilitam a aprendizagem da criança e isso acontece desde lá da educação infantil. A criança ela vem numa caminhada de ensino e de aprendizagem e isso perpassa por toda a fase que ele está na rede até o 5º ano, que é quando é feita essa avaliação externa, né? Entre as 20 melhores notas da região da Grande Florianópolis, 4 delas são de escolas municipais de Garopaba. Inclusive, Cecílio Couto aparece entre as 6 melhores notas dos anos iniciais nessa região, incluindo a nota das estaduais. Se comparado com os 2 municípios vizinhos, Paulo Lopes e Imbituba, das 8 escolas municipais, 7 delas tiveram notas melhores. Muito mais do que alcançar um nível, uma nota numérica, é entender o processo de aprendizagem da criança. Então, sim, nós queremos manter ou aumentar, mas primeiro a gente precisa pensar numa educação
que seja visível e que isso tenha um significado para a criança. Chegar ao IDEB foi uma consequência de todo o nosso trabalho. A gente realmente pensa lá na frente. Então, pensando lá na frente, como é que a gente faz? Desde hoje, o nosso trabalho no reforço, no olhar dessa criança. Não é porque esse ano não vai ter o IDEB que a gente não teve o cuidado com essa criança. A gente teve, a gente olha e a gente quer que ele aprenda. Ele saia daqui lendo, escrevendo, interpretando. E isso é importante. Claro que a gente tem uma série de projetos, uma série de ações para que isso chegue. Os nossos projetos, o que a gente pensa? A gente pensa que daqui a 2 anos, no máximo, nós queremos ser lixo zero, ou para o próximo ano. A gente pensa na captação da água da chuva, a gente pensa nos animais e a gente pensa no conteúdo, de uma forma geral, usando várias estratégias, desde trabalhar mais a parte cognitiva, mas também a parte ambiental, a parte com o amor com os animais, tudo isso chega a esse grande resultado. Eu percebo que aconteceu muita evolução, tanto na área da linguagem quanto na área da matemática. Os alunos evoluíram muito, teve algumas mudanças no decorrer desse ano e a gente está vendo aí o resultado do IDEB, né? A nossa escola, a nível de município, ficou em primeiro lugar. O município cresce muito com isso, né? É um município referência, porque ela trabalha de forma muito integral. Desde o pré-escolar até o 5º ano, as estratégias lançadas são muito bem traçadas. E o professor na sala de aula, como sendo o cabeça, ele acaba colocando em prática. Isso faz toda a diferença para a educação. A gente só está colhendo frutos, né? Os frutos de amplo investimento. A nossa escola está aí quanto estrutura também, que houve um grande investimento. Outras escolas também estão sendo contempladas e logo, logo os resultados a gente sabe que daqui no próximo IDEB a gente sabe que vai colher ainda resultados melhores, né? A gente não faz uma projeção de números, né? Mas sim, claro que queremos aumentar ainda mais porque temos algumas pretensões que às vezes a gente não fala porque parece assim, falar essas pretensões são muitas, né? Um número talvez, vamos dizer assim, a gente está querendo muito, mas não é muito. A gente está querendo aquilo que a gente sabe que o município tem sim potencial para estar entre as melhores, sim, de Santa Catarina. E chegou a hora de saber sobre as condições do tempo para a próxima semana. Parece que os dias de instabilidade irão continuar predominando na região. É isso mesmo, esse tempo acinzentado, carregado de nuvens, promete continuar encobrindo os céus de Santa Catarina durante essa próxima semana. E de acordo com os mapas, aqui no litoral sul do estado, há risco de chuva moderada em todos os dias da semana. Os maiores volumes são esperados para terça-feira. A atmosfera na região sul do estado do Brasil está bem irregular. E essas condições ficam bem parecidas também nos estados vizinhos. As temperaturas no período variam entre 17 e 23 graus. Em alguns momentos, o sol deve aparecer, principalmente mais para o final de semana, mas serão poucas aberturas. Essas foram as atualizações do tempo. Na próxima semana, iremos trazer mais informações aqui no Pix Notícias. E chegou o momento do comentário político. Já está aqui comigo o jornalista Tiago Pereira. Como falamos na semana passada, o segundo turno é, sem dúvida, uma nova eleição. E esse novo momento pede uma reflexão do eleitor quanto aos candidatos e às propostas. É isso, Tiago? É isso mesmo, Marcelo. O eleitor precisa ficar atento, pois é o futuro do nosso país que está em jogo. Olá para você e para a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. O que está em jogo é muito mais do que 2 nomes. O que está em jogo nesta eleição são 2 ideologias que podem certamente nos levarem a lugares diferentes. Antes é bom lembrarmos que um dos candidatos, o partido saqueou os cofres públicos em esquemas de corrupção, como o Mensalão e o Petrolão. Fonte de dinheirama que irrigou bolsos de altos funcionários e campanhas do PT, do MDB, progressistas e políticos diretamente ligados ao grupo. Após o primeiro escândalo, o Mensalão, Lula conseguiu eleger Dilma para aí sim protagonizar o desgoverno de verdade. Afinal, com a companheira no poder,
Por 2 longos anos, a economia do país encalhou, a inflação aumentou, o desemprego disparou e a violência fugiu do controle. Em 2016, mais de 60 mil brasileiros foram assassinados. Esse partido, que quer voltar ao poder, ao sair do governo, deixou o país com 52 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. Aqui talvez nós precisamos fazer uma análise, pois a dificuldade está em separar má gestão de corrupção, pois as duas são irmãs. Afinal, sem má gestão não há roubalheira. Em 2018, em voto de protesto, a população elegeu Jair Messias Bolsonaro, um governo que acabou com o loteamento político nos ministérios e nas estatais, que reduziu a máquina pública, fez inúmeras ações de promoção da liberdade econômica e principalmente moralizou a gestão pública. Eu sei, ele não fez tudo, claro, é pouco tempo, mas nós entendemos. Nesse mesmo governo, o número de homicídios é o menor da série histórica e a violência contra a mulher ganhou força com ações de punição mais rigorosas. Bom, aqui só uma síntese de algumas das muitas diferenças entre os antagonistas neste segundo turno. Talvez você aí que está em casa não se simpatize com nenhum dos dois, mas eu trouxe algumas diferenças bem gritantes entre as gestões e, ao invés do que você pensa, a eleição não está decidida. Por isso, você que não foi votar no primeiro turno pode fazer a reflexão e ir às urnas neste segundo momento. Afinal, se você não exerceu o seu direito de voto, outra pessoa pode decidir o futuro do país por você. E essa escolha pode ser contrária aos seus pensamentos e podemos, talvez, conseguir o grande feito do Foro de São Paulo, em transformar a América do Sul num grande continente de ideologia socialista que em nenhum lugar do mundo deu certo, Marcelo. E sobre as pesquisas, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, vetou as investigações contra os institutos. Segundo ele, não cabe à Polícia Federal e ao CAD investigarem as empresas. Está correta essa decisão, Tiago? Claro que não, Marcelo. Antes que eu gostaria de fazer um parêntese, que o Alexandre é o mesmo ministro que mandou a Polícia Federal investigar os empresários tiozões do grupo do WhatsApp, lembra? Bom, feito isso, então quer dizer que no caso a PF pode agir, em outro não. Bom, na decisão, Alexandre de Moraes usou de um artigo do Código Eleitoral que diz ser dever da Justiça Eleitoral realizar esse tipo de intervenção. Bom, se é o que tudo indica, nada será feito, pois afinal até o momento não houve nenhuma ação que busque identificar quais metodologias foram utilizadas ao apontar erros de 18 pontos percentuais. Além disso, nas pesquisas ao Senado, os erros foram ainda maiores. No Rio Grande do Sul, por exemplo, o vice-presidente Hamilton Mourão aparecia em 3º lugar, quando nas urnas foi o senador eleito. Aqui em Santa Catarina, a mesma coisa. Jorge Seife levou a maioria dos votos quando aparecia entre os menos votados nas pesquisas. A pergunta que se faz é que se as pesquisas retratam a realidade, nesse caso a realidade que elas apresentaram foi outra, todas em favor de candidatos da esquerda. Que o TSE pense melhor e pelo menos investigue, para que possamos tirar o peso da nossa consciência, pois se foi erro, tudo bem. Agora, se não, que os responsáveis sejam punidos. Marcelo, por hoje é só, eu volto na próxima semana. Obrigado, Tiago. O Pix Notícias de hoje fica por aqui. Você pode rever essa edição no nosso site. Acesse agora pixtv.com.br. Acompanhe a nossa programação ao vivo e fique por dentro das principais informações da região e do país. Obrigado pela companhia e até a nossa próxima edição.